Olá a todos, meu nome é Rafael Macedo, sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, e vou apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado Detection and Subsequent Diminishment of Serráceo furcoides in an Newly Built Dam, Paracambi, no estado do Rio de Janeiro, A Case of Silent Invasion. E esse trabalho teve como produto final um artigo que foi submetido recentemente com um título um pouco diferente, que eu trouxe aqui, por isso eu gostaria de agradecer ao apoio logístico da Light nas campanhas, ao apoio financeiro de CAPES e CNPq, ao apoio para as análises do Núcleo de Estudos Imunológicos, coordenado pela professora Cristina Castelo Branco, a PPGB Unirio e a organização do Simpec pela oportunidade de estar divulgando nosso trabalho aqui. Bom, primeiramente eu trouxe três fatores que ameaçam a biodiversidade global, aqui as mudanças climáticas, que também influenciam na distribuição e na ocorrência das espécies invasoras no mundo. As mudanças na paisagem causada pelas construções das represas ao longo de rios e as espécies invasoras também como uma ameaça, aqui representada pelo Serráceo furcoides, então formando esse triple trouble para a biodiversidade. O Serráceo, que nesse estudo aqui que eu trouxe, no nosso grupo, a gente identificou uma expansão do nicho fundamental durante a invasão global dessa espécie. Então, temos uma sinergia entre o aumento da globalização, trazendo um aumento das taxas de introdução de espécies invasoras causado pelo ser humano, intencionalmente ou não, o impacto da construção de barragens, né, uma previsão trazida por ZAF e colaboradores de aproximadamente 3.700 novas represas, o que impacta o sistema de rio, que vira um lago, e a questão das mudanças climáticas, que é um tópico que especialistas aqui nesse trabalho de Richard e colaboradores trouxeram como algo a ser estudado dentro da ciência da bioinvasão também. E, falando em aquecimento e águas mais paradas, aqui eu trouxe um estudo clássico de Peary e Huisman, de 2008, que traz um título Blooms gostam do calor, de calor. E eu adiciono aqui calor e águas estagnadas, e isso favorece a proliferação do fitoplâncton, e o Serráceo é um integrante do fitoplâncton. Então, aqui temos dois conceitos, dentro da ciência da invasão, o termo invasiveness, que é referente às aptidões que a espécie tem para se tornar uma espécie de sucesso como invasora, e invasibility, que é um termo referente à suscetibilidade do sistema com relação a essa espécie, que pode ser tanto abiótica ou suscetibilidade da comunidade mesmo, a baixa resistência biológica que esse sistema pode ter. E aqui eu trouxe características que tornam o Serráceo uma espécie invasora de sucesso. Ele apresenta migração vertical, e isso dá para ele uma condição de buscar camadas na coluna d'água com mais nutrientes ou mais disponibilidade de luz. Ele é potencialmente mixotrófico, o que faz ele ter uma amplitude maior no uso do recurso, plasticidade fenotípica, impalatabilidade, o que faz uma pressão de predação do zoo ser reduzida sobre ele, formação de cistos, que faz ter uma resistência às condições abióticas, né, a permanência dele, e o recrutamento também depois, e a capacidade de locomoção diferenciada. Ele foi descrito anteriormente como Hirundinella, variação furcoides, e depois veio a nomenclatura atual, o que já faz um ruído na rota, na história da invasão da espécie, né, uma confusão um pouco. E aqui eu trouxe um pouco do histórico. Ele começou a invadir um dos primeiros registros de invasão
de ocorrência fora da área nativa foi nos Estados Unidos, depois Nova Zelândia, e aí Taiwan, Ásia, né, China, também entra nesse período. E aí ele atinge a América do Sul em 2005, na Colômbia, chega ao Brasil em 2007, na represa de Furnas, Minas Gerais, e o último registro dele no Brasil, depois de sucessivas introduções, o último registro é no Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, em 3 represas ao longo do Paraíba do Sul, que é um rio bastante represado, impactado, e o presente estudo traz uma nova ocorrência numa bacia adjacente à Paraíba do Sul. Por que é importante estudar essa espécie? Ele traz impactos que vão de mortandade de peixe, documentado em vários estudos ao redor do mundo, a homogeneização biológica, que é já uma consequência conhecida das espécies invasoras, e aqui um estudo interessante de Amorim e Moura, que estudou reservatórios do semiárido nordestino do Brasil e identificou que populações, densidades de Ceráceum elevadas causaram perda de diversidade e riqueza de espécies do fitoplâncton nesses sistemas. Além disso, impacto na deterioração da qualidade de água, cor, como a gente pode ver aqui, amarronzado nessa represa de Paulo Afonso, na Bahia, onde a Chesf pagou uma multa, inclusive, por esse dano ambiental causado pelo ceráceo, que chegou a densidade de quase 5.000 células. Aqui a gente vê na lupa como fica adensado. Impactos na geração de energia, no caso Paulo Afonso também é uma hidrelétrica, decréscimos de oxigênio, né, principalmente durante a noite, e esse estudo mais recente falando da perda dos custos econômicos que chegam a bilhões de dólares e são causados principalmente por organismos, espécies invasoras de ambientes aquáticos, que são invertebrados ou micro-organismos. A relevância também, aqui eu trouxe o mapa da bacia do Paraíba do Sul e do Guandu, Paraíba do Sul em azul mais claro, e aí tem uma transposição de águas do Paraíba do Sul para o Guandu, onde é importante ressaltar que no Guandu, que tem a maior estação de tratamento de água em processo contínuo, que consegue tratar 43 mil metros cúbicos de água por segundo, ganhando o título Guinness Book como a maior do mundo. Também um estudo pretérito de Branco e colaboradores, que faz amostragens durante fases antes do enchimento da barragem, da construção, durante e depois, onde tem análise de fitoplâncton, de zooplâncton, de bentos, e que não foi detectada a presença do ceráceo desde 2011 até 2012, então pode ser que se trate de uma ocorrência nova. Então, objetivos, a detecção e reportar também as densidades, usando diferentes métodos de coleta, o método tradicional do zoo e do fitoplâncton, investigar a flutuação interanual e relacionar com as variáveis físicas, químicas e biológicas, e fazer uma revisão e uma discussão sobre o estado da arte da invasão do ceráceo, levando em consideração principalmente tipo de ambiente e os paradigmas da detecção dessa espécie. E aí eu tenho aqui em detalhe os 5 pontos de coleta, 2 ainda no tributário, no rio, 3, 4 e 5 dentro da represa, e aqui mais em detalhe uma foto do reservatório, um banco de macrófita, que forma também uma espécie invasora lá no reservatório. Então, as coletas foram feitas no inverno de 2019, no verão de 2020, a quantificação das variáveis abióticas foi feita com sonda, a quantificação de cianobactérias também com uma sonda com um eletrodo específico para a quantificação de ficocianina. As contagens do ceráceo foram feitas no microscópio óptico, na câmara de Sedgwick-Rafter. A quantificação de nutrientes foi feita no laboratório, com utilização de
cromatografia. Depois comparamos as densidades entre os métodos utilizados. Fizemos análise de ordenação usando as variáveis abióticas e correlações. Então, como resultado, temos aqui identificado, fotografado e medido o comprimento total das células, né, e a média foi de 249 micrômetros, que é a maior média registrada no Brasil. Isso pode ir, assim, no mundo, na literatura, tem de 50 a mais de 350 micrômetros. E com relação às densidades, as densidades maiores foram encontradas na metodologia do fitoplâncton, o que pode nos indicar uma agregação, uma distribuição agregada do ceráceo. E não houve diferença espacial entre os pontos, considerando as duas metodologias, e houve o desaparecimento do ceráceo nas nossas amostras, considerando as duas estratégias, no ano de 2020, no verão. E houve uma diferença, considerando as variáveis ambientais, né, do verão e do inverno, aqui o verão com uma variabilidade maior, em vermelho na PCA, e as variáveis ambientais que tiveram diferença significativa entre os períodos foram condutividade, profundidade, temperatura da água, oxigênio dissolvido, turbidez e pH. Quando o ceráceo desapareceu nas amostras de verão, as cianobactérias aumentaram significativamente as densidades, clorofila também. Com relação à revisão, a gente encontrou maior número de registros em reservatórios e lagos, principalmente na região da América do Sul. Novos registros na Ásia foram indicados, principalmente na China, e menor número de ocorrências em rios e poças, o que sugere, também de acordo com a literatura, que são ambientes com maior variabilidade, com maior hidrodinamismo e menos estáveis, portanto, e isso não favorece a manutenção dessa espécie lá. E outro dado interessante também, importante aqui de se comentar, é o delay entre o ano de amostragem e o ano de publicação do registro de ocorrência dessa espécie, considerando todos os registros em áreas invadidas no mundo. Ou seja, tem um gap que vai prejudicar a nossa interpretação do processo de invasão dessa espécie no mundo e as rotas também, por onde ela está passando, e dificultando nossa previsão de novas invasões e detecção antecipada. Então, vale ressaltar a importância da América do Sul, assim, nos registros, é a região que tem mais registros e com taxas maiores também. Então, a gente indica o monitoramento dos corpos d'água com mais de uma estratégia de amostragem, para justamente não cair nesse truque da espécie de estar ou encistada ou nos microhabitats que os reservatórios criam, né? E também a gente indica um aprofundamento no estudo da relação do ceráceo com as cianobactérias, principalmente com a microciste, para ver se tem uma relação de competição ou de concorrência, e a detecção, a gente também aconselha que os reports sejam feitos à medida que as pessoas coletam, e para a gente ter uma visualização melhor da rota, e esforços colaborativos são importantes nesse sentido. Aqui são as referências principais utilizadas. Eu gostaria de agradecer e também deixar aqui os contatos e uma página sobre invasões no ambiente aquático, @aquatic.invasions. E é isso, muito obrigado.